Bem, antes de mais, deixe-me agradecer-lhe a si e ao Long Online por esta iniciativa, por estar aqui em Irpesingue e por querer levar, de certa forma, aos valonguenses e, neste caso, à população da cidade de Irmesinda, estas mais de 42 mil pessoas que residem na cidade, mais informação, um acesso direto, neste caso, aos autarcas e à vida política da freguesia do concelho. Eu julgo que a população da cidade de Irmesinda já me conhece há muito tempo. O Miguel Oliveira, neste caso eu, nasci em Irmesinde, toda a minha vida aqui vivi. Sou filho, neto, bisneto, trisneto de irmesindenses. E apesar de numa cidade densamente urbana, com mais de, como eu dizia há pouco, mais de 42 mil pessoas, eu creio e acredito firmemente que ser um filho da terra, como se costuma dizer, tem ainda uma importância muito significativa. Mais não seja porque nos permite conhecer a história das pessoas, conhecer cada rua, conhecer cada praça, conhecer cada jardim, conhecer o passado da cidade, conhecer aquilo que nos fez chegar ao que é hoje a nossa cidade de Irmesinde. Portanto, isto é que eu sou um jovem adulto de 39 anos, nasci em 1986, toda a minha vida aqui estive, nunca conheci outra residência, nunca conheci outra cidade e espero, muito honestamente, toda a minha vida aqui continuar. Portanto, sou autarca em Irmesinde desde outubro de 2017, quando vencemos as eleições autárquicas desse ano, na altura com uma maioria absoluta, que foi novamente reconfirmada em 2021 e agora, mais recentemente, nestas últimas eleições autárquicas, que voltamos a vencer, confirmando assim o apoio da cidade de Irmesinde e dos irmesindenses. Ora bem, nós ainda estamos em fase de constituição e composição do Executivo. Nós vencemos as eleições autárquicas, não foi vontade dos irmesindenses que a tivéssemos vencido por maioria absoluta. Ficámos a apenas 22 votos em mais de 18 mil votantes. Portanto, foi um bocadinho assim. Mas isso não é um problema. Vai nos obrigar naturalmente a trabalhar com todos e para todos. Mas isso era o que já fazíamos até aqui. Portanto, as propostas que trazemos para a cidade são aquelas que foram explanadas no nosso programa de candidatura. Uma cidade mais limpa, uma cidade onde o verde, onde os espaços verdes, os espaços públicos, os espaços de convívio têm uma preponderância fundamental. E é isso, foi essa a prova que temos aos irmesindenses, particularmente nos últimos 2 anos e 2 meses em que eu assumi a presidência da Junta de Freguesia. E isso é para continuar na imagem de marca. Uma cidade como Irmesinde, que é feita de cimento e de betão, onde em cada espaço que temos vemos construções e pouco espaço verde, este espaço assume uma preponderância fundamental. Eu posso notar o exemplo do Parque da Socelha, das margens do Rio Lessa, uma aposta que temos trabalhado, uma aposta muito forte deste Executivo, do Executivo que terminará dentro de dias o seu mandato, foi de facto a requalificação das margens, com parceria da Câmara Municipal, da Associação Intermunicipal do Corredor do Rio Lessa, mas de facto, como já foi reconhecido várias vezes de forma pública, com uma energia muito forte da Junta de Freguesia de Irmesinde, que contagiou todos à sua volta e que permitiu aos outros parceiros, de facto, ter uma abordagem muito diferente nas margens do nosso rio. Mas dá outros exemplos. O Parque Pequenino, o primeiro Parque Pequenino da Freguesia de Irmesinde, um dos maiores da área metropolitana do Porto, nas margens do Rio Tinto, que nasce em Irmesinde, passa em Irmesinde e que era desconhecido por muitos até então. É um exemplo claro de sucesso da nossa capacidade de olhar para o território e perceber o que é que pode ser do futuro. Portanto, este será um eixo central. Melhoria das condições dos espaços públicos para que as famílias, para que as crianças, para que os nossos mais velhos possam encontrar um espaço fora de portas para conviver, para estar, para ler um livro, para conversar. Esse é, de facto, aqui o nosso grande objetivo. Um segundo objetivo é, claro, limpas urbanas. Nas duas dicotomias, uma que depende diretamente das juntas de freguesia, que é a varredura e a extirpação de ervas, e aí sim nós temos a capacidade, depende da decisão do político, alterar procedimentos, melhorar serviços, mas também deixe-me que lhe diga já uma coisa. Irmesinde não é uma cidade suja, está longe de ser uma cidade suja. Aliás, quem conhecer outras latitudes consegue facilmente perceber que Irmesinde é uma cidade limpa. Temos problemas de recolha. Temos problemas de recolha de resíduos e acho que não há problema nenhum em reconhecer isto. Aliás, a Câmara Municipal, num esforço muito grande, integrada na área LIPOR e com o apoio da LIPOR, tem em braços um projeto muito ambicioso, que é o projeto Porta a Porta. E é uma mudança de costumes e de hábitos. E todas as mudanças de costumes e hábitos são difíceis.
Portanto, a Câmara está a mudar a forma como nós encaminhamos os nossos resíduos e estamos, eu costumo dizer que estamos a passar a fase da puberdade, em que mudamos o tom de voz, em que nos aparece uma borbulha na cara, mas eu tenho a certeza que mesmo isso vai ser rapidamente resolvido. Outros conselhos aqui à volta, bem perto de nós, implementaram já este projeto e lá é considerado um sucesso. Eu tenho a certeza que no Conselho de Valongo, e em particular na freguesia de Irmezinho, vai também ser um sucesso. É o breve trecho, não tenho dúvidas nenhumas. E assim vamos fechar o círculo. Ou seja, nós já temos uma varredura e uma extirpação de ervas muito capaz, com uma resposta muito, muito forte àquilo que são as necessidades da cidade. Quando o município de Valongo conseguir, de facto, fechar o ciclo da recolha dos resíduos sólidos urbanos, teremos certamente uma cidade a todos os níveis muito competitiva no que toca à limpeza urbana. Estes são dois eixos que, para mim, e creio eu que para os irmezinenses, por isso é que eles responderam positivamente às nossas propostas, são fundamentais. Um terceiro fator tem a ver com comunidade e história. Uma cidade tão grande como Irmezinho, com tanta gente, muitas das vezes tem dificuldade em criar pontos de ligação entre si. E queremos muito trabalhar esta matéria, em conjunto com as nossas associações, com as nossas IPSS, com as forças vivas da cidade de Irmezinho, que tem assento no Conselho da Cidade, um órgão consultivo do Presidente de Junta, um órgão de democracia participativa que nós recuperamos, reforçamos e que queremos manter. O nosso objetivo é, sem sombra de dúvidas, através das inúmeras iniciativas e de intervenção no espaço público edificado, mas através das inúmeras iniciativas que a freguesia promove e desenvolve, cultivar um espírito irmesindista, cultivar um espírito de identificação de quem cá vive com a sua terra. Só assim vamos ser mais fortes, mais resilientes e ter uma comunidade certamente mais solidária e mais amiga. Não muda nada. Não muda nada e agradeço que me faça essa pergunta porque permite-me, uma vez mais, ajudar a clarificar junto das pessoas lá em casa, de facto, numa breve resenha, um resumo muito curto de como funciona o nosso sistema democrático. Uh, no passado, aliás, eu tive a oportunidade já de referir numa outra questão, eu integrei as listas do Partido Socialista às eleições autárquicas de 2017 e em 2021, e naturalmente todos os elementos das listas, como agora, não fui só eu que fui eleito. Na sequência destas eleições autárquicas foram eleitas 19 pessoas para a Assembleia de Freguesia de diversos partidos. A lista que eu encabecei elegeu 9 pessoas. Qualquer uma delas tem a mesma legitimidade que eu. Qualquer uma delas. O que é verdade agora é também verdade no passado. No passado e desde outubro de 2017, que eu assumi as funções de vogal tesoureiro da Junta de Freguesia, com a competência delegada de substituição do Sr. Presidente nas ausências e impedimentos. E sempre assim foi. Portanto, na ausência do Presidente de Junta, quem o substituía era eu. E não mudou nada, no fundo. Portugal tem mais de 3.000 juntas de freguesia. Mais de 300 câmaras municipais. E apesar de, se calhar, fruto da nossa dimensão, esta saída do então Presidente de Junta ter tido ampla divulgação social, é algo que em mais de 3.000 juntas de freguesia, como imagina, acontece com alguma frequência. Portanto, faz parte do sistema democrático. Eu nunca senti ao longo destes 2 anos e 2 meses qualquer tipo de falta de legitimidade. Portanto, respondendo muito claramente à sua pergunta, não muda rigorosamente nada. Eu continuo a ser o mesmo Presidente de Junta que era há 2 meses, há 1 ano, há 2, que vou continuar a ser no próximo mês, daqui a 2, daqui a 1 ano ou daqui a 4 anos. Não me sinto nem mais nem menos legitimado, não me sinto nem mais nem menos reforçado. Vamos continuar todos os dias com a mesma energia, com a mesma alegria, com o mesmo empenho a trabalhar para os irmezinenses. Como já lhe tinha dito há pouco, de facto, os espaços verdes são a nossa grande prioridade e onde queremos, de facto, ser mais acutilantes. Mas uma coisa é certa, eu tive já a oportunidade de dizer, em algumas assembleias de freguesia, todos nós trabalhamos num regime de subsidiariedade. As juntas de freguesia em relação à Câmara Municipal, a Câmara Municipal em relação ao Governo da República. Portanto, os grandes investimentos são sempre investimentos da Câmara Municipal. Aliás, isso é fácil de verificar através dos prospectos de candidatura, quer das juntas de freguesia, quer às câmaras municipais. Nós prometemos muito pouco nestas eleições.
Cometemos muito pouco porque os irmesinenses não são pessoas inteligentes. E sabem perfeitamente que quando aparece num prospecto de candidatura a uma junta de freguesia grandes obras e grandes investimentos, alguém nos está a enganar. As juntas de freguesia são pequenas entidades administrativas com orçamentos muito diminutos e não têm capacidade financeira para grandes obras, para grandes empreitadas. E mesmo assim nós fazemos. Mesmo assim nós fazemos. Não construímos grandes palácios, não construímos grandes edifícios. Gostavam de o fazer. Não temos capacidade financeira para isso. Até que haja uma verdadeira reforma da lei de financiamento das autarquias locais, que tarda, que é fundamental, para que consiga dotar as freguesias, pequenas freguesias, que os problemas reais se fazem sentir. Pequenas freguesias que os problemas têm rosto, têm cara, têm verdadeiro sentido e peso. E é aqui que, de facto, é preciso que haja uma maior capacidade de investimento, uma maior capacidade de mudar no território. Não só em Irmezinho, nas mais de 3.000 juntas freguesias do país, cada uma à sua escala. Repare, podemos olhar para o Conselho de Valongo e perceber que das 5 freguesias que o Conselho tem, são todas muito diferentes. A mais urbana, a mais desenvolvida, se calhar a que tem capacidade para desempenhar um outro conjunto de tarefas e atribuições, se calhar será a de Irmezinho. É normal. É a junta de freguesia da maior freguesia do Conselho. Certamente que os desafios que se nos colocam são muito diferentes dos desafios que se colocam a Sobrado, ou que se colocam a Campo, ou que se colocam a Alfena, e mesmo dos que se colocam à freguesia de Valongo. Mas, portanto, respondendo à sua questão, os nossos investimentos prendem-se essencialmente com aquilo que temos vindo a defender. Primeiro, obras na Capela Mortuário do Cemitério da Costa, é uma das nossas promessas, e é para cumprir, naturalmente, porque vamos cumprir todas as promessas antes do fim do mandato. Mas também, e esta é a promessa parte do ponto de vista infraestrutural, foi aquilo com que nos comprometemos, mas também um outro conjunto de intervenções pontuais no espaço público, no espaço verde, nos parques, nos jardins, nas praças, onde as pessoas se juntam. Esses são os nossos objetivos. Claro que nós temos elencado, identificado um conjunto de espaços onde gostaríamos de intervir. Tudo isso vai depender naturalmente também da composição do próximo órgão executivo, que passará a ter um outro conjunto de partidos com assento nesse órgão, e teremos que dialogar e encontrar sempre as melhores soluções a bem dos residentes. Ora bem, relativamente a esta questão de mais segurança e mais iluminação, é preciso perceber que nenhuma das duas depende da vontade do autarca de freguesia. Vamos decompor em duas partes. Se num lado temos a questão da segurança, deixem-me já dizer o que sempre afirmei. Irmezinho não é uma cidade insegura. Eu volto a dizer, olhar diretamente para a câmara, Irmezinho não é uma cidade insegura. Aliás, e todos os dados o confirmam, não só os dados do RASI, mas aquilo que é o sentimento geral da população. Há criminalidade, como há infelizmente em qualquer sítio. Portugal está longe, felizmente, de ser um país inseguro. A cidade de Irmezinho está longe de ser uma cidade insegura. Isso não quer dizer que não precisemos de mais polícia. Isso não quer dizer que não precisemos de polícia de proximidade, de polícia de visibilidade. Isso não quer dizer que não precisemos de um reforço efetivo de mulheres e homens da nossa esquadra de Polícia de Segurança Pública. Sempre o disse, sempre o afirmei, desde que, aliás, na minha intervenção de tomada de posse há 2 anos, como Presidente de Junta, disse-o que essa seria uma das minhas prioridades. Tudo fazer para que a esquadra de Irmezinho fosse reforçada com mulheres e homens, com agentes de autoridade, não para que fôssemos uma cidade mais segura, mas para que sentíssemos que vivíamos numa cidade mais segura. Porque a percepção de segurança é aqui muito importante. Portanto, o que afirmei há 2 anos é o que afirmo hoje. Tudo fazer para que, de facto, exista um reforço efetivo de homens e mulheres na esquadra de Irmezinho, para que o Sr. Comandante da esquadra tenha condições, tenha recursos humanos para colocar agentes nos espaços de maior movimento na cidade, nos empreendimentos de habitação social, junto às escolas, junto aos lares, junto às creches, para que possamos ter, de facto, não em cada esquina, não em cada rua, mas para que possamos ver com muita frequência agentes de segurança pública nas nossas ruas e nos sintamos seguros. Há outra vertente. A Polícia Municipal, felizmente e finalmente, o Executivo Municipal conseguiu o que muitos outros municípios já tinham, em que à volta e Valongo tardaram em ter, que é uma Polícia Municipal, que, não substituindo a Polícia de Segurança Pública, a complementa. Portanto,
ainda um projeto que tem pouco tempo, aliás, foi inaugurado há poucas semanas a sede da Polícia Municipal. Certamente o Sr. Presidente de Câmara eleito irá agora continuar a dotar a Polícia Municipal de mais agentes, de mais homens, de mais mulheres, para que possam também eles ter uma presença mais efetiva no território. Esta, a parte da segurança. A parte da iluminação. Infelizmente, nem a Junta de Freguesia, nem tampouco a Câmara Municipal tem neste momento competência ou autonomia para reforçar a iluminação pública. A iluminação pública está afeta a uma empresa que tem essa incumbência da iluminação pública na via pública, nas ruas. Nós podemos fazê-lo nos espaços públicos, mas de domínio municipal, de domínio da freguesia, nos jardins, nas praças, porque tudo que tiver a ver com via pública não é nossa responsabilidade. Mas de facto é preciso continuar a trabalhar nesse sentido. Eu dou como exemplo a iluminação no Parque Canino. Era um espaço à entrada da cidade, um espaço que estava escuro, que estava junto ali à rotunda da autoestrada. E que aí sim, nós podemos reforçar a iluminação e acaba por iluminar todo o espaço à volta, acaba por estar ali uma maior sensação de segurança. Claro, continuamos naturalmente disponíveis para lado a lado com todos os irmãos e percebendo em que rua, em que espaço pode haver carência de iluminação pública e ver com a Câmara Municipal de que forma podemos solicitar esse reforço de iluminação, porque não tenho dúvidas nenhumas. Uma cidade mais iluminada é certamente uma cidade menos propensa à criminalidade e logo uma cidade com uma maior sensação de segurança. Continuaremos como continuamos até aqui, lado a lado com as instituições, lado a lado com as forças vivas da nossa cidade, com as associações, com as IPSS, lado a lado com os nossos bombeiros, ajudando-os em tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Às vezes, não interessa só o dinheiro que se dá a uma instituição. Interessa muito mais a disponibilidade. A disponibilidade para ajudar a pensar, a decidir, a encontrar as melhores soluções. A disponibilidade para fazer rede. E aqui o nosso Conselho da Cidade é fundamental, porque permite que todos os representantes das nossas instituições, que têm sempre um Conselho da Cidade, se conheçam e possam interagir uns com os outros. Nós cada vez mais vivemos num tempo em que nós não temos que ter, temos que poder usar. E há mecanismos e ferramentas que uma instituição tem e que a outra precisa para um dia, para um espetáculo, para um evento, para uma iniciativa. E queremos incentivar esta partilha, esta troca. Claro que há momentos em que as nossas associações precisam de um apoio financeiro para as suas iniciativas, para as suas atividades. Sabe? Eu não acredito na subsídio à dependência. Não acredito. E, portanto, tudo aquilo que pudermos fazer para fortalecer a capacidade das nossas associações serem financeiramente mais independentes, mais fortes, crescerem, serem robustecidas numa capacidade própria em levar a efeito e a bom porto as suas iniciativas, fantástico, ótimo, nós estamos cá para ajudar. Sem nunca esquecer que as associações desenvolvem um papel fundamental naquilo que é o dia-a-dia da nossa cidade, naquilo que é o dia-a-dia dos nossos jovens, naquilo que é o dia-a-dia dos nossos mais velhos, e estamos aqui inteiramente disponíveis para ajudar a continuar a fazer o magnífico trabalho que já fazem e que sabem fazer melhor que ninguém. Fechem os olhos e agora imaginem que o voluntariado, e o voluntariado é a base das nossas instituições, fechem os olhos e pensem, se não houvesse voluntariado e se não houvesse instituições, repare, culturais, desportivas, recreativas, sociais, o que é que era do nosso dia-a-dia? E as pessoas ficavam em silêncio e eu dizia-lhes, pois, era assim o nosso dia-a-dia. Um vazio. O que é que seria o que é que seria dos nossos filhos quando ao fim do dia eles quisessem praticar desporto? Não tinha. O que é que seria da nossa vida se quiséssemos aprender a tocar um instrumento, aprender a dançar, a cantar, se tivéssemos gosto de play art? Não teríamos nenhuma associação onde pudéssemos desenvolver esta nossa veia artística, poética, cultural. O que é que seria de nós quando, muitas das vezes, pegamos no telefone e ligamos para o Número Nacional de Emergência Médica? Não havia bombeiro. Pensar a comunidade sem o voluntariado, e quando eu digo voluntariado é sem as associações, porque eu arrisco-me a dizer que 99,9% do nosso tecido associativo é gerido por voluntários. O que é que seria de nós? Portanto, nós temos que lhes dar ferramentas financeiras
e não financeiras que lhes permitam continuar, prosperar, ser cada vez mais fortes. Epá, porque sem as associações, o trabalho das autarquias, o trabalho do Estado, o trabalho do Governo, epá, seria impossível. E todos nós perdemos com isso. Eu presumo que quando me fala de oportunidades, fala de emprego. Eu presumo que quando fala de oportunidades, me fala de habitação. Eu presumo que quando fala de oportunidades de aqui viver, de aqui constituir família e de aqui ter uma vida feliz e realizada e completa. Tenho e tive a oportunidade ao longo da campanha, ao longo da preparação desta caminhada conjunta, com o Presidente de Câmara eleito, de alinharmos um conjunto de estratégias para aumentar a capacidade de instalação de empresas no Conselho, mas também na freguesia. E não haja dúvida que a questão da habitação é um objetivo e é um desafio nacional, que se faz sentir nas áreas mais urbanas de uma forma mais intensa. Nenhuma junta de freguesia no país tem capacidade para mitigar o problema da habitação. É ilusório pensar em algo desse género. Nenhuma junta de freguesia, e eu arriscar-me a dizer, mesmo câmaras municipais, muitas não têm capacidade para, per si, fazer face a este escalado de preços na habitação. Quer o escalado de preços no mercado de arrendamento, quer no mercado de compra e venda. Mas assim não podemos continuar. Portanto, se a habitação é uma problemática nacional, urge que o Estado, urge que o Governo, ou através de mecanismos próprios, ou através de mecanismos por intermédio das autarquias locais, encontre soluções para que a habitação, como direito fundamental e salvaguardado na Constituição que é, possa de facto ser experienciado por todos os portugueses. Não faz sentido nenhum que alguém que recebe um salário mínimo, e o salário mínimo não é propriamente um salário de regalias, é mesmo um salário mínimo, tenha que despender mais de 75% ou 80% do seu salário para pagar uma renda. Isto não existe, isto não pode existir, isto não permite que as pessoas vivam, permite-lhes apenas sobreviver. E não é essa a sociedade que nós queremos. Portanto, a Junta de Freguesia de Irmesinde está inteiramente disponível para, quer com a Câmara Municipal de Valongo ou com o Governo da República, ou ainda com investidores privados, procurar encontrar soluções que nos permitam ter mais fogos construídos, mas essencialmente habitação digna a custos controlados. A rendas que os irmesinenses possam pagar e continuar a viver. Continuar a viver. Portanto, a habitação é um desafio, mas é um desafio que só vai poder ser ultrapassado se houver aqui uma estratégia nacional. Quanto ao emprego, já disse há pouco, de facto, é preciso continuar a apoiar o comércio local, continuar a apoiar todos os investidores que garantam postos de trabalho na freguesia, no concelho. Aliás, o Conselho de Valongo não é propriamente um concelho grande. E Irmesinde goza de uma localização privilegiada na área metropolitana do Porto. Alguém que vive em Irmesinde consegue perfeitamente trabalhar na área metropolitana de toda. Temos de continuar a investir na educação, continuar a investir nas acessibilidades, continuar a investir na captação de investimento privado que gere postos de trabalho, que gere postos de trabalho cada vez mais qualificados, para que possamos ter cada vez melhores salários e ter cada vez melhores condições de vida. Como é que a Junta de Freguesia pode, de facto, então aqui ajudar a combater o isolamento, ajudar a trazer os nossos mais velhos cá para fora, através de várias formas. Mas também me parece que também aqui, como em todas as outras matérias, carece de trabalho colaborativo com o município de Valongo. Eu tenho visto alguns colegas autarcas e candidatos autarcas referirem-se à questão do isolamento referirem-se à questão de como podemos combater o isolamento da população mais sénior com um passeio sénior, com uma atividade por ano. O isolamento não se combate num dia. Isso não é assim que as coisas funcionam. O isolamento combate-se todos os dias. Conhecendo as pessoas pelo nome, conhecendo os seus problemas, conhecendo as suas famílias. Procurando perceber como e porquê, como as conseguimos tirar de casa, como as conseguimos apoiar e porquê que chegaram a esta situação. Mas aqui também importa que não nos andemos aqui a atropelar uns aos outros. O município de Valongo tem um projeto que eu acho que é um projeto fantástico, que é o ASA, o Acreditamos em Séniores Ativos, que permite que centenas e centenas de séniores
voltem a estar em contacto uns com os outros e não se deixem cair no abismo da solidão. Portanto, este é um projeto que, do meu ponto de vista, não carece de duplicação, portanto, que funciona muito bem, que permite a centenas de cenas de Irmezinho experimentarem um conjunto de, de oportunidades fantásticas, que são depois também aqui em Irmezinho complementadas de uma forma soberba pela Universidade Sénior, que tem todos os dias mais e mais pessoas que a procuram. Portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista do combate à solidão, parece-me que nós temos em Irmezinho, quer através da Câmara Municipal, quer através da Junta de Freguesia, quer através das associações, neste caso da Agora Arte e da Universidade Sénior, uma resposta fantástica. Mas é sempre possível fazer mais. Uma das nossas propostas é avançar para um campo de férias sénior. Não temos um campo de férias jovem e juvenil que é um sucesso, que esgota em poucas horas. Portanto, gostaríamos de, ao longo do mandato, conseguir avançar, experimentar a organização de um campo de férias sénior que permita aos nossos séniores também viajar em comunidade. Em comunidade, eu acredito, essa é uma experiência que já tem sido feita noutras freguesias, noutras latitudes, que corre muitíssimo bem, que tem uma resposta muito positiva por parte da comunidade e nós queremos também dar mais esse contributo. Mas continuar com as outras iniciativas, como o Passeio Sénior, e aqui dizer uma coisa, eu acredito que se calhar o Passeio Sénior por ano não será a melhor forma de manter uma comunidade ativa, unida. Podíamos também pensar aqui noutras estratégias e apoiar as associações, apoiar as nossas IPSS que fazem esse trabalho tão bem ou melhor que nós. E eu não acredito muito sinceramente, eu nunca acho que as autarquias se devam tentar substituir aquilo que o tecido social já faz e já faz bem. Se alguém já faz bem, nós temos é que apoiar e procurar que faça cada vez melhor. Não ganhamos nada em andar aqui uns a tentar ocupar o espaço dos outros por vaidade ou por taticismo. Portanto, se há quem já tenha essa resposta, vamos nos sentar e vamos procurar perceber como é que essa resposta pode ser mais efetiva e pode ser melhor. E nós estamos cá para ajudar. Não tenho dúvidas daquilo que disse ao longo de toda a campanha. E disse aos irmezidenses que para mim era importante ter na Câmara Municipal de Valongo um interlocutor com quem fosse mais fácil de falar. E aqui, sem qualquer sombra de dúvidas, o Paulo Esteves Ferreira era esse interlocutor. É alguém que partilha comigo uma visão para aquilo que nós queremos para o território, para a sociedade, para as pessoas, para o espaço público. Portanto, para mim é muito importante ter na Câmara Municipal de Valongo, ter na presidência da Câmara Municipal de Valongo, um presidente com o qual eu me identifico, com o qual partilho opiniões, com o qual partilho estratégias, com o qual seja fácil de falar. E depois, claro, haverá sempre ganhos de escala para a freguesia de Irmezinho. Porque tendo na Câmara Municipal alguém que é sensível e que conhece de facto a realidade da freguesia, estaremos sempre mais perto de resolver os problemas das pessoas. O que eu disse na campanha é verdade. Ter na Câmara um presidente que esteja este alinhamento, que tenha esta simpatia, que seja da mesma força política ou partidária do Presidente de Junta, eu não tenho dúvidas nenhumas que permitirá um trabalho mais benéfico em benefício das populações. Se assim não fosse, eu não diria aos irmezinenses. Não pediria também para a Câmara Municipal um voto de confiança no partido que suportou a nossa candidatura. E foi o que aconteceu. E os irmezinenses responderam positivamente e deram-nos a maior vitória em termos de número de votos para todos os órgãos autárquicos que foram eleições. Para a Junta, para a Câmara e para a Assembleia Municipal. Eu não tenho dúvidas nenhumas que os próximos 4 anos vão ser 4 anos desafiantes. Mas também não tenho dúvidas nenhumas que, do ponto de vista do trabalho colaborativo com o município de Valongo, esse trabalho vai ser um trabalho muito profícuo. Não tenho dúvidas nenhumas. Estamos perfeitamente alinhados. Estamos perfeitamente alinhados naquilo que é a identificação dos problemas e na identificação das soluções. Temos é que fazer acontecer. É isso que as pessoas esperam. É autarcas que resolvam, é autarcas que façam, é autarcas que saiam do conforto do gabinete e vão para a rua, vão para a praça e vão para o jardim encontrar soluções. E é isso que nós vamos fazer todos os dias em conjunto com o município de Valongo. E o que eu gostava de referir é, de facto, a necessidade de todos
todos os irmesindenses. Porque repare, nós já não vivemos num tempo em que podemos acreditar que o Presidente da Junta ou o Presidente da Câmara vão resolver sozinhos todos os problemas do mundo. Nós já não vivemos nesse tempo. Portanto, nós precisamos de uma verdadeira colaboração, de um apoio transversal. Eu acredito numa coisa, já o disse-o há 2 anos e 2 meses. Se estes mais de 40 mil, mais de 42 mil irmesindenses quiserem, se todos nós dermos as mãos naquilo que são os desafios da nossa cidade, tem todos eles. Se todos nós estivermos alinhados, se todos nós estivermos comprometidos com a necessidade de evoluir da cidade, com a necessidade de termos uma cidade mais humanista, mais solidária, que integra melhor, que responda melhor aos desafios do nosso povo, eu tenho a certeza que iremos ter tudo para ser uma cidade próspera e para continuar em frente. E esse é o desafio. É o desafio que lança as pessoas. Um desafio de maior proximidade, com o autarca de freguesia, porque o Presidente de Junta é o primeiro junto da população. É aquele que nós encontramos na rua, no banco do jardim, nas compras, no restaurante. É aquele que nós encontramos em qualquer parte da cidade, porque vive a cidade, porque vive na cidade. É aquele que nós sabemos onde mora a família, a quem vamos tocar à porta. E é isso que é ser autarca de freguesia. Portanto, este é o desafio. É que sejamos uma comunidade mais unida, uma comunidade mais próxima, que comunica melhor. Não só da junta de freguesia para com a população, mas da população para com a junta de freguesia. Nós temos uma política de porta aberta. Eu não tenho dias de atendimento. Eu recebo as pessoas todos os dias, desde que cá esteja. Se não estiver, marca-se um dia, seja ele qual for, e eu falo com as pessoas. Mas mais do que falar com as pessoas e esperar que as pessoas venham à junta de freguesia, para mim é importante estar junto das pessoas. Se calhar é por isso que nós temos tão poucos atendimentos, porque as pessoas me encontram na rua com muita facilidade. E se me encontram na rua, não precisam de vir. Aliás, eu dizia no passado, a meio da campanha, que a campanha para mim não era o continuar daquilo que era o exercício da função de Presidente de Junta. É andar na rua, é falar com as pessoas, é perceber o que é que as pessoas precisam, é perceber quais são os desafios que a nossa comunidade tem, é ouvir, é escutar, é estar disponível para ser parte da solução dos problemas. E a campanha é isso. Portanto, nós temos 4 anos, que vão ser 4 anos, eu não tenho visto, mas 4 anos fantásticos. 4 anos em que vamos procurar corrigir os problemas do dia a dia, em que vamos procurar fazer o que ainda não fizemos. Mas só o vamos conseguir fazer. Só vamos conseguir ter uma cidade e um território melhor para todos, se todos quiserem fazer parte dessa mudança. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. A mensagem para quem nos acompanha em casa, nas redes, para quem nos acompanha através do canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, é uma mensagem de esperança. O Presidente de Junta não é só o Presidente de Junta de quem votou neste projeto político. É o Presidente de Junta de todos os irmesindenses. É mais um, lado a lado, a percorrer passo a passo as nossas ruas. A mensagem que gostava de deixar ficar a todos é que continuem a acreditar na nossa cidade. É que continuemos como comunidade a acreditar naquilo que nós somos capazes de fazer como irmesindenses. E tenho a certeza que se fizermos isso, que se continuarmos a acreditar, que se continuarmos a cobrar uns dos outros melhores condições, mas também uma cidadania mais responsável e ativa, que vamos ter uma cidade de irmesino melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos pais e para os nossos avós. No fundo, uma cidade de irmesino melhor para todos nós que cá vivemos e para todos aqueles que nos procuram, ora para trabalhar, ora para passear, ora para, junto de nós, passarem bons momentos. Esta é a mensagem que eu quero deixar ficar. Uma mensagem de esperança, de confiança, uma mensagem de muito trabalho e muita dedicação à nossa terra e que certamente vai dar frutos ao longo dos próximos 4 anos.